Olá, pessoal. Estamos começando mais um bate-papo do Cine Queer, Festival de Filmes e Cultura Queer de Natal, um projeto contemplado no edital da Lei Aldir Blanc, da Secult, Funcart, que acontece de 24 a 31 de janeiro, de forma online e gratuita, na plataforma Todisplay. O endereço está na descrição deste vídeo. Bom, eu sou o Ian Habib, e comigo no bate-papo de hoje está Elton Panambi. Elton, poderia se apresentar para a gente? Bom dia, Ian. Bom dia a todos que estão aí acompanhando. Vou fazer uma breve autodescrição minha. Eu sou uma pessoa negra não retinta. Eu trabalho com artes do corpo há mais ou menos 12 anos, sempre trabalhando muito com a perspectiva das poéticas do sangue, né? Sempre trabalhei muito com performances de radicalidade, né, envolvendo modificações corporais. Sou nascida em São Paulo, né? Tive uma trajetória que para mim foi muito importante no Rio de Janeiro, onde eu habitei a Casa 24 e também fui habitado e habitei de muitas maneiras a Casa NEM, que a gente sempre considerou como casas irmãs. E desde que eu cheguei aqui em São Luís do Maranhão, né, mais ou menos em 2016, eu venho traçado uma trajetória pelo som, né? Tenho pensado em corpo sonoro, em outras perspectivas de visualidade, né, que não sejam só por essa visualidade aqui, né, mas um ver com o corpo inteiro. De certa forma, Elton, nossa trajetória, em alguns sentidos, ela se assemelha, né, principalmente em relação às transformações corporais. Eu também sou performer, eu trabalho sempre com artes do corpo, né, mais voltado para os estudos da dança. Tenho também um trabalho com escrita, também trabalho com pesquisa, né, e atualmente eu estou desenvolvendo o meu projeto que se chama Corpos Transformacionais, que é um projeto de mestrado em dança, atualmente na UFBA, e eu investigo exatamente modificações corporais também. E aí, através da dança Butô, né, que é uma dança extremamente metamórfica, também através de algumas manifestações performativas e em relação também a gênero, né? Mas sempre com ênfase nas poéticas das transformações corporais, alterações dos estados da matéria, body art e algumas outras manifestações. Atualmente também eu tenho um projeto que se chama Desmonte Seminário, que visa trabalhar gênero e interseccionalidades, também no ambiente institucional, apesar de que a gente tem tentado cada vez mais levar o desmonte para fora da academia, né? O desmonte sempre nasceu dessa interlocução entre ativismo fora da academia, entre artistas que não estão ainda desenvolvendo seus trabalhos na academia, e a gente trabalha com público corpo gênero diverso, justamente porque muitas dessas pessoas não têm acesso e nem querem ter a academia, né? Algumas delas, então a gente tem tentado fazer interlocuções cada vez maiores fora dessa instituição, né? Bom, no ano passado eu também criei o Museu Transgênero de História e Arte, que visa resgatar memórias corpo-gênero diversas no Brasil. Coordeno a linha de estudos trans, travestis e intersexo do NUCUS. E é isso, basicamente isso. Atualmente eu tenho trabalhado mais em função do museu, do meu trabalho pessoal como performer. Atualmente eu estou desenvolvendo uma série de performances que se chama Corpos Transformacionais, também a partir da minha pesquisa em transformações corporais. Aí, Elton, pensando nessa questão das transformações corporais, que eu acho que é algo que conecta a gente, queria que você falasse um pouco mais de como funcionam essas narrativas, né, das transformações corporais, como começou isso a vir no seu trabalho e como que você associou as questões do queer, ou melhor, que você pudesse também falar o que significa queer para você no seu trabalho, se você trabalha com essa denominação ou com denominações um pouco próximas dessa, mas que apontem para outros caminhos. Como que funcionam essas narrativas, né, no seu trabalho, em conjunto com também outros movimentos e outras intersecções, como raça, etnia, e, enfim, falasse também dessa questão da radicalidade, do sangue no seu trabalho, acho bem importante. Então, conta para a gente um pouquinho. Acho que, principalmente quando a gente trata de corpos que são racializados, né, e de corpos trans,
ao longo do tempo, assim, eu tenho tido cada vez mais, e acho que você falando agora, se apresentando agora, eu acho que vem mais uma confirmação disso, de que de alguma maneira, né, ainda que nas infinitas diferenças, né, que temos entre nós todos, né, eu acredito que exista nesse lugar, né, da diversidade de gênero e da racialidade, um lugar onde a transformação, né, esse lugar da metamorfose, ele está muito presente, né, ele está muito latente. Às vezes eu tenho uma impressão de que se a gente não faz essas coisas, a gente se adoece, né, ou melhor, a gente adoecide, né. Então, acho que tem uma série de coisas, né. Quando eu comecei a mergulhar mais fundo nesse lugar da modificação corporal, eu estava num período em que eu estava muito adoecido, né, muito adoecido da cabeça, assim, né, enfrentando algumas situações de pânico, né, o pânico institucional também, né, por estar fazendo uma universidade que era uma universidade majoritariamente branca, né, de elite, né, que é a PUC, né, PUC de São Paulo, então acho que dá para a gente imaginar um pouco como é que é o ambiente, né. Então eu estava fazendo uma pesquisa sobre modificação, sobre suspensão corporal, uma pesquisa de TCC, né, e fui cada vez mais percebendo que se eu não colocasse meu corpo para jogo, eu nunca ia conseguir falar sobre aquilo, da maneira como eu gostaria de falar. Aí, então, eu fui em busca de fazer uma suspensão. Eu ser suspenso como um ritual de renascimento mesmo. Eu escolhi fazer no meu aniversário, né, era meu aniversário de 23 anos. Já fazia alguns anos que eu não comemorava aniversários, né, por umas questões, enfim. E aí foi nessa ocasião que eu conheci o Felipe Espíndola, né, que ele tem sido meu parceiro aí de muitos trabalhos, né, e de vida também, desde esse ritual. Foram ele, a Meuzi Cacau, né, que conduziram, que fizeram as perfurações. E, nossa, para mim foi uma transformação muito intensa, né, de perceber que a minha própria pele, né, de que meu corpo, ele era capaz de se segurar. Então, para mim, ali foi um lugar assim que eu falei, nossa, esse lugar é o lugar que eu realmente quero estar, eu quero, como você mesmo falou, né, eu quero transpor matérias, né, eu quero transpor materialidades, né, possibilidades de existir, né. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, que eu fui nesse intuito também, né, de fazer a pós, né, de fazer meu mestrado na UERJ, eu fui muito atento a essas possibilidades, né, que primeiro eu fui investigando mais dentro do ambiente sadomaso, né, do BDSM, né, e tal, e depois eu fui descobrindo que, na verdade, eu estava falando de outras narrativas, né, eu estava falando de outras perspectivas, né, que eram perspectivas afrodiaspóricas mesmo, indígenas, né, que foi quando eu comecei a trabalhar com sangramento. Então, em 2013, nasceu essa aparição, né, que é a Sagração de Urubutsim. É uma visita que eu faço, né, ao mito xinguano do Urubutsim, que é um encantado, né, uma entidade que ela detém a sabedoria do fogo e a sabedoria sobre a noite e o dia. Então, o Urubutsim ensina a humanidade até algum domínio, né, eu não gosto dessa palavra, mas não estou achando outra agora, mas saber manipular, saber manejar essas matérias, né, e foi um período em que eu estava morando ali próximo da Floresta da Tijuca, e numa área onde muita gente de terreiro, muita gente de santo, ia para arriar despachos, né, ia para arriar seus trabalhos ali, seus ebós. E aí eu ia muito lá para esse meio de mato, assim, e ficava observando, e comecei a observar muito os animais que acabavam se alimentando, né, de muita coisa que era colocada ali, né, e aí eu comecei a perceber e me chamar muita atenção dos urubus que circundavam por ali, que rondavam ali, né, e aí eu comecei a ficar muito obcecado quase, assim, né, apaixonado por esses animais, e entender que grau de paridade eu tinha com eles. Fui juntando as coisas, né, fui juntando com essa cosmogonia, né, do Urubutsim, e comecei a recolher essas penas de urubu, né, recolhi durante mais ou menos um ano, essas penas que eles iam largando no voo, né, cada pena coloquei na ponta de uma agulha, né, uma agulha de piercing, e aí Felipe instalou, né, cerca de 100 agulhas, isso foi a minha defesa de mestrado, né, eu decidi não falar com essa palavra, né, mas falar com esse corpo outro,
E nesse trabalho tinha uma questão do sangramento muito forte, né? Tinha um cocá de penas aqui perfurado na testa e perfurações nos lábios, né? Que torciam os lábios, né? E isso provocava um sangramento super intenso. Para mim foi muito, muito forte também. E, de certa maneira, eu considero que o Urubuticim foi essa entidade, foi esse pássaro que me abriu muitas portas, né? Depois disso, eu comecei a ser chamado para fazer vários trabalhos, né? Isso foi muito importante para mim, né? Nessa construção de trajetória. E essa questão, né, que você está colocando, né? Como eu entendo queer, né? E onde eu me encontro com essa ideia, para mim ela se inicia, né? Eu começo a ter contato mesmo, né, com essa literatura, com esses zines, né, porque vinha muito através de fanzine também, essas informações, dentro da Casa 24, né, através dos movimentos de mulheres cis lésbicas, ou da galera universitária mesmo, né, de estudiosos sobre essas questões, né, muito através do Matheus Santos também, da Cíntia Guedes, né, Matheus Santos, ele faz parte do curso, na UFBA também, e a Cíntia é professora, né, na UFBA, e através deles eu comecei a entrar em contato com essa ideia de queer, e aí por um momento, assim, durante algum tempo foi muito interessante, né, me apropriar um pouco dessa ideia, e investigar um pouco o corpo, né, corpo e sexualidade dentro dessa ideia, né, então através de Paul Preciado, né, toda essa leitura mais que hoje a gente tem como uma leitura mais canônica mesmo, né? Só que aí teve um evento lá na Casa 24, eu não lembro agora se foi acho que foi 2015, que foi um evento que a gente foi discutir sobre transexualidades negras. E aí foi Leonardo Peçanha, foi Alessandra Maqueda, Didi Andiara, foi mais um bocado de gente lá, enfim, foi uma roda poderosíssima que aconteceu lá na casa. Abriu muito os nossos poros mesmo, para entender que, para muita gente, para muitos povos, para muitos corpos, a racialidade ela vem antes do gênero, né? Ela chega antes, né? Então, a cor da nossa pele, o nosso cabelo, o formato do nosso nariz, da nossa testa, muitas vezes chega antes da nossa sexualidade, no olho do outro, né? E quando se junta a racialidade com a diversidade sexual, com a dissidência sexual, isso parece que vira uma bomba. Então a gente começou a repensar muito esse queer, né? Principalmente esse queer, né, escrito em língua estadunidense, né? Até a gente começou, né, fazendo na UERJ um evento que chamava Bem Me Queer, que era com esse queer estadunidense, e depois a gente começou a se questionar muito, né, a partir desse evento. A gente começou a escrever esse queer com C-U-I-R, meio que aportuguesando, né, abrasileirando esse termo. Até peguei um livro aqui, separei aqui só para mostrar, que é um livro da Abigail Campos Leal, que é uma intelectual, poetisa, artista, que está morando lá em São Paulo agora, né, ela é carioca, está morando em São Paulo, e que ela escreveu esse livro, Escurecendo, que justamente são várias poesias onde ela vai questionar, né, sobre esse lugar do queer, e esse lugar de encontro com a racialidade. É importante sempre a gente lembrar, né, uma coisa que Jota fala, né, Jota Mombassa, Michele Mathieusi, uma série de pessoas que estão pensando nessa fronteira também, colocamos juntos, que o queer também é uma caravela. É importante a gente desmontar também essa caravela, porque muitas vezes o queer não abarca, por exemplo, os corpos travestis. Ainda existe uma fronteira aí, que separa um pouco, que coloca ainda as travestis, as transexuais negras, os homens trans negros, num lugar de marginalidade. Então, acho muito importante mesmo a gente friccionar e repensar, né, sobre todos esses termos, né, porque eles podem nos ajudar muito, né, como me ajudaram a entender uma série de coisas sobre a minha própria sexualidade, a minha própria identidade de gênero, né, enfim, mas também podem ser ciladas, né, assim como o próprio termo performance, né, hoje em dia é uma coisa que eu tenho questionado muito e tentado levar para outro lugar, né, levar para um lugar afro-referenciado, que é pensar em aparição, por exemplo, mas já falei demais já. Como é que é para ti, Ian?
Como é que é esse queer para ti? Bom, eu acho que a ideia de aparição a gente pode voltar nela depois, achei bem interessante, e aí a gente faz essa conexão depois. Mas você perguntou como que o queer ele chegou para mim, né? Bom, inicialmente, no início da década de 90, a gente não ouvia falar dessa palavra, né, no Brasil, principalmente para quem estava nos meios artísticos ou nos próprios meios de produção musical. Chegou no Brasil o movimento Riot Grrrl, que foi ali que também é um outro estrangeirismo, né, que apareceu pra gente. Então a gente teve geralmente muitas pessoas que eu conheço dessa mesma geração que eu tiveram contato da mesma forma que você através de zines que esses movimentos feministas produziam, né, em shows alternativos. São Paulo, Belo Horizonte, Rio, até Recife tinha bastante esse movimento. Até então eu não tinha tido contato, eu tinha tido contato somente com esses movimentos, né, feministas. E eu só fui ter contato com a palavra queer em 2005, mais ou menos, 2003, 2005, que foi aí que eu vi chegando esse movimento. Então, a minha construção de identidade de gênero, de identidade sexual, era feita com base em outros moldes, né? Não nas narrativas que a gente chama hoje de queer. Obviamente, as discussões raciais também mudaram, as discussões de identidade de gênero também mudaram. Até então, a gente não tinha contato com corpos trans masculinos, de homens trans, de pessoas de gênero diversas tão facilmente. As travestis, por exemplo, estavam completamente excluídas de todos esses meios feministas também, que eu participava. Não se falava, então, dessa palavra. Então, aí quando eu comecei a entender queer, aí eu também comecei a pensar queer para quem, né? Se a gente está no Brasil, um Brasil ainda muito repleto dessas ideias coloniais, né? Em que a gente sofre cotidianamente racismo, transfobia, nos moldes coloniais ainda. Então, eu acho que a cada movimento que vem no Brasil, a gente tem que responder com os nossos próprios movimentos. E aí, eu acredito que as nossas próprias... enfim, o Brasil nós não temos uma linguagem só, nós temos milhares de linguagens, milhares de grupos étnicos, e como que a diversidade de gênero se faz em cada um desses grupos, né? Então, que coisa mais rica do que não se falar de queer no Brasil, se falar com base em conhecimentos outros, né? Conhecimentos que as pessoas do próprio Brasil produzem, né? Aí eu acho importante a gente começar não só a ressignificar, mas criar os nossos próprios vocabulários, né? Bom, e não só os nossos próprios vocabulários, mas as nossas epistemologias, nossas formas de criar, né? Mesmo numa pesquisa histórica, né, que nem a que eu tenho feito no museu, a gente pensa numa historiografia completamente clássica, branca, que veio da Europa, e como é que a gente conta a história dos nossos corpos com essa historiografia que não considerava essas vivências anteriormente, né, em que mulheres não podiam entrar em cena, em que pessoas transmasculinas, a história dessas pessoas não existe, e a cisgeneridade, ela nunca foi historicizada. Então essa é a história do outro, da mesma forma como é o queer do outro. Então acho que criar as nossas próprias metodologias de pesquisa histórica, de pesquisa artística, seria uma ótima ferramenta para a gente começar a discutir, né, o que seria esse queer para a gente, né, que está tão distante. Bom, e aí pensando um pouco na questão de como a gente conecta essas narrativas, né, queer, as nossas trajetórias, eu trouxe até um textinho que se conecta muito com essas narrativas, assim, e eu peço licença para ler. Em todos os cantos da floresta há lugares especiais, que são os portais. Eles têm essa exuberante propriedade. Quaisquer seres que os cruzem se transformam imediatamente em outros seres. Contudo, os portais não parecem nada excepcionais ou distintos de quaisquer outras partes da floresta. Consequentemente, nenhum ser jamais os alcançará procurando-os. A forma singular de saber aonde esses portais estão é perceber que as onças que os transpassam se tornam peixes, que os peixes que os cruzam se tornam humanos, que os humanos que os atravessam se tornam dragões, que os dragões que os penetram se tornam fogo. Contudo, quando um ser percorre algum desses portais e se torna outro ser, ele não os parece em nada distinto ao que era antes. Simplesmente aparenta ser a mesma onça de outrora. Portanto, nunca será possível que se identifique onde estão os portais.
observando atentamente para encontrar precisamente onde as mudanças ocorrem. Ademais, quando a água viva nada no decurso de um portal e se torna ave, ela não vivencia nada diferente. Na verdade, ela nem entende que se transformou em ave. É ave dali em diante, simplesmente. Essa narrativa é uma narrativa que eu criei com base nas minhas vivências relativas à transformação corporal, que acho que conectam muito com a questão que você trouxe, Elton, dos urubus, e da forma como esses urubus transformam a matéria que estava no ambiente, né, e se transformam, e da forma como você, olhando os urubus, você assume, de certa forma, esse corpo urubu na sua performance, né? Não sei se eu poderia chamar de um corpo urubu, ou uma vivência transformativa que corporifica essa vivência que você incorporou, né, a partir da sua existência com essas criaturas. E aí eu fiquei pensando que a minha infância, ela foi cheia de momentos também de sofrimento relativos a esses sofrimentos institucionais, né, violentos que a gente passa cotidianamente. E eu passei a me entender na infância de uma forma muito metamórfica. Então, as minhas experiências de infância, elas eram completamente metamórficas. Eu passava muito tempo dos meus processos lúdicos de criação mesmo, me transformando em objetos, me transformando em outros seres, me transformando em animais. Ao longo desse processo, né, de ludicamente me transformar em outros seres, passar por esse portal, eu já entendia que não há uma transição, nós estamos, né, transicionando sempre. Só que, ao longo desse processo, eu também sofria muitas violências objetificadoras, no sentido de que essas violências objetificadoras me transformavam novamente em animal, só que diferencialmente. Não da forma lúdica como eu me transformava, mas me colocavam no lugar do exótico, do exuberante, do monstruoso, do grosseiro, de tudo que há de ruim, né? E algumas dessas vivências, bom, por exemplo, tem uma que eu acho extremamente... eu tive uma companheira que ela passou, a partir de algum momento, recortar o meu rosto de todas as fotos que ela postava e transformar ele em abóbora, em faca, em objetos, né? E aí eu pensei, cara, essa é uma objetificação do meu corpo que tem tudo a ver com o que eu passava na infância, só que de uma outra forma. Então eu comecei a entender que isso era, de fato, uma epistemologia dos meus trabalhos performáticos e que servia para desarticular, de fato, esses processos de objetificação que eu sofria, né? E eu passei a me entender muito menos do que humano. Já não me entendia nunca, então... E aí as pessoas perguntam, mas essa questão da monstrificação do corpo trans ou do corpo gênero diverso, ela reobjetifica, mas ela reobjetifica tentando desarticular esses discursos de ódio e transformar eles em uma potência criadora. Afinal, essa transformação ela está em todos os seres, né? E a gente muda de perspectiva corporal o tempo inteiro, de acordo com outros seres. Então, se somos menos que humanos, por que os não humanos têm menos valor do que os humanos, né? Então, por que a gente objetifica um ser, tirando a humanidade dele e animalizando ele? É porque, de fato, as pessoas acreditam que seres não humanos, ou seres mais que humanos, eles são muito menos importantes que os seres humanos. Então, elas utilizam essas ferramentas para nos objetificar. E eu acho que desarticular elas é, de fato, verificar que todos os seres se transformam e que a gente está num mundo mais do que multiespecífico, estamos num mundo transespecífico, que a gente vai se transformando de fato, né? Então, é isso, acho que falar sobre epistemologia gênero diversa no meu trabalho é assim. E aí um exemplo de como a transformação ela está no meu corpo, nos corpos da performance. Eu tenho um trabalho que se chama Ferida Aberta em Pepita, então foi um dos trabalhos que eu investiguei a transformação corporal, e é um trabalho em que eu dançava, né, me transformando em outros seres, sempre a partir dessas formas de me transformar em imagem, é exatamente essa frase que é transformar-se em imagem. Então, eu dançava transformando-me em várias imagens, e aí esse é um dos exemplos que eu trouxe, que é o Ferida Aberta em Pepita. Eu danço coberto de
várias de camadas de sabão bem grossas, né? Se essas camadas eu vou moldando seres no meu próprio corpo à medida que eu danço e aí, enfim, eu vou me transformando em diversos seres, todos de espuma de sabão. E aí, à medida que o tempo da performance vai passando, essa matéria mesmo da espuma, ela também vai mudando e ela vai se transformando num outro material que eu chamo de pepita. E aí a imagem, na verdade, é bem interessante porque a espuma ela vai se transformando ao longo do tempo, então é uma múltipla transformação, né, assim, conectada, né, em conexão com essa matéria que também vai mudando, né, e aí fiquei pensando também, Elton, se as suas narrativas, né, tanto as de transformação corporal, quanto as em que você se foca mais na questão étnico-racial, quais são as dificuldades que você tem passado? Como é que você sente a receptividade dessas narrativas, dessas performances, né, nas suas obras? Como é que está sendo a circulação delas? Enfim, o que você quiser dividir com a gente. Eu adorei essa narrativa que você trouxe agora desse trabalho. Eu acho muito interessante isso também, e por isso que eu acho que vai para além de performance mesmo, né? Essas coisas que a gente faz, porque ela lida com uma narrativa que ela vai se desenrolando, parece que ela vem se desenrolando antes da gente, às vezes eu tenho a impressão. Então, quando você, só te ouvindo, né, ainda sem ver a imagem, mas quando você fala, né, dessas várias camadas de sabão sobre o seu corpo, né, que essas camadas vão alterando o teu corpo e depois vão se alterando, né, e vão se transformando em objetos para além de ti. Sim, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando sobre gênero, e realmente acho que tem muitos cruzamentos aí entre as nossas trabalhos aí, né. Aí, bom, você perguntou sobre a receptividade, né, a circulação, né, do trabalho e tal. Teve um tempo, um período pré-golpe, né, em que eu consegui circular um bocado, consegui apresentar, por exemplo, o próprio Urubuticim, né, foi apresentado mais de uma vez, né, apresentei aqui em São Luís do Maranhão, apresentei no Sesc Ipiranga em São Paulo, também tive outros trabalhos, né, trabalhos de maior duração, né, um que chamava Leituras Porosas, que foi no Sesc Campinas. Enfim, participei de residências e tal, só que era sempre aquela coisa, né, um pouco no limiar da marginalidade mesmo, da clandestinidade, né, porque primeiro que sempre, na maioria dos meus trabalhos, eu trabalho com o corpo muito exposto, né, com o corpo ou nu ou seminu, isso sempre já era um problema, então sempre já era um problema de censura, que vai tanto da esfera institucional, né, do lugar que tá me chamando para apresentar, enfim, ou da própria rede, né, a maioria dos meus vídeos agora no YouTube tem restrição de idade, né, então é muito doido isso, né, que acontece essa restrição institucional e quando a coisa tá na rua, né, por exemplo, que aconteceu já numa vez uma residência em Arraial da Ajuda, aconteceu também no Rio de Janeiro algumas vezes, de ter a interferência da própria polícia. Eu confesso que, assim, o meu trabalho, ele tá muito no limiar, né, nesse sentido, acho que me apropriando um pouco também, né, me utilizando um pouco aqui do que a Cachel Vitorino fala, né, é uma relação um pouco exusiástica, né, quase, porque eu fico transitando, né, e ao mesmo tempo eu não tô em lugar nenhum. Então, assim, já passei por isso um bocado de vezes, né. Recentemente eu tenho tentado organizar um pouco mais o meu trabalho, tô tentando terminar um site, né, para juntar essa produção toda, porque realmente tem uma produção muito extensa, e juntar isso tudo e deixar para, né, para quem quiser ver, quem tiver a fim de fruir disso. Acho que, de fato, nosso trabalho se conecta bastante e a forma como a gente pensa muitas das coisas e também a questão da receptividade. E aí eu acho que a receptividade do nosso trabalho também ela tem tudo em comum. Eu passo pelos mesmos processos que você e eu acabei tendo um problema. Eu fui fazer um festival em Santa Catarina, era para que o meu espetáculo ele circulasse em algumas pequenas cidades de Santa Catarina. E aí a gente ia começar com Gaspar, que era um processo de descentralização teatral, né? E o que aconteceu foi que o prefeito de uma das cidades que
que o meu espetáculo ia, estava assistindo a peça, e ele ficou completamente chocado com a cena, e quando eu acabei a performance, a produção do evento falou, podem ir embora, não precisa fazer mais nada. E aí eu falei, ué, estranho, por que não pode fazer mais nada? Eu falei, tá, eu tô recebendo um cachê que não vai mudar por causa disso, então tá, vou embora. Eu não tive a sacada na época que alguma coisa estava acontecendo, mas o meu corpo, quando eu cheguei em casa 12 horas depois, e que eu abri o meu computador, simplesmente o meu corpo estava disseminado em mais de 10 mídias, de todos os tipos, jornal de Blumenau, jornal de Santa Catarina. Simplesmente eu fui a última pessoa a saber que o meu corpo havia passado por uma censura institucional. E aí eu fui investigar essas notícias, e nenhuma notícia o meu nome foi divulgado. Como é que você veicula a notícia de uma censura de um corpo sem falar sobre o nome do corpo, entendeu? Então eu falei, gente, a coisa é muito grave, sabe? Porque é uma cooptação dos nossos processos de transformação e cura, em que o nosso corpo, ele é disseminado viralmente nos noticiários, sem que ele ao menos seja nomeado. É uma violência extremamente grande. Então a censura também sempre está presente no meu trabalho, é a coisa que mais está presente, assim. Bom, eu acho que a gente, não sei se você quer falar mais alguma coisa, a gente pode encaminhar para o fim, que é a última pergunta, que é a seguinte. Para quem não conhece as obras de vocês, como faz para se conhecer e onde encontrar? Bom, as minhas obras, também estou no mesmo processo que Elton, estou montando o meu portfólio, porque também tem muita produção que eu preciso organizar, né? Então, atualmente eu tenho usado mesmo o Instagram, que é @IanHabibAziz, mas que também é super incompleto, não tem quase nada das minhas produções, e acho que agora temos que usar esse tempinho da pandemia para organizar essas visibilidades, né? Então acho que eu estou mais ou menos nesse mesmo processo de organizar uma forma de me tornar visível e de sair dessa invisibilidade. E você, como é que a gente faz para encontrar seus trabalhos? Por enquanto dá para me acessar pelo Instagram também, né? Ele é privado, mas só pedir lá para me seguir que eu topo de boa, é só não ser fascista. Panambite. Panambi mais o TE, né? Panambite, @Panambite. E o site em breve vai sair, né? Eu posso já dar o endereço por aqui, quem quiser fuçando, mas saibam que está em obras, viu? eltonpanambi.wixsite/Panambi. E aí lá, em breve, vocês vão poder ver tudo nu, tudo pelado. Então, pessoal, encerrando, queria agradecer a Elton, a toda a produção, né, do Cinequeer. Então, assista esse bate-papo no canal youtube.com/Casa da Ribeira TV e acompanhe o Cinequeer na plataforma Todisplay. E aí aproveita e já faz o seu login e a senha, né, com a senha, para assistir de graça todos os filmes do Cinequeer. Agradecemos, então.